irmãos, a paz do Senhor. Devocional de hoje nós gostaríamos de meditar um pouco no seguinte tema: a esperança deve continuar. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto de Lucas, capítulo 24, do 13 e alguns versículos na sequência. A Bíblia nos diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhares? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorai as ocorrências destes últimos dias? Ele lhe perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eu quero começar a meditação de hoje lendo a seguinte frase: para nós cristãos, um dos pontos básicos da fé cristã é a esperança. Se nós olharmos as notícias que estão sendo veiculadas, se percebermos muitos dos apps que nós temos recebido nos vários grupos que temos participação, vemos que a maioria das palavras são palavras que envolvem desesperança. E o pior ainda, muitas vezes, uma política do terror. A partir de agora vai acontecer, vai isso, aquilo e aquilo outro. Mas o Senhor está dizendo para você no dia de hoje: ainda há esperança. Você precisa entender e crer que em Cristo está a nossa esperança. O Senhor nos alerta que passaríamos por dias difíceis, por dias maus, mas entenda que Ele, Deus, nos preparou para isso. E veja que a situação desses 2 discípulos não é muito diferente. Eles estavam acompanhando Jesus Cristo é entregue, é morto, e aí a desesperança tomou conta do coração desses discípulos e eles voltaram para a sua terra de origem. Em outras palavras, estavam dizendo: olha, tudo aquilo que nós fizemos foi bom enquanto durou, mas acabou e agora vamos voltar para a nossa vidinha. E aí a gente vê que a falta de esperança, ela gera em nós dois tipos de reações. A primeira é: quando perdemos a esperança em Jesus, os nossos olhos ficam fixados nos problemas. Então você precisa entender que à medida que você deixa de crer, você começa a não ter mais visão das coisas. E aí você acha que a solução está em voltar às velhas coisas, a fazer tudo aquilo que você já tinha parado de fazer. Porque nos nossos corações nós achamos que o Senhor nos esqueceu. Veja que no versículo 16 a Bíblia diz: Jesus se aproxima, mas no versículo 16 diz assim: e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E é interessante isso, porque muitas vezes, diante dos problemas, quando nós perdemos o foco de Jesus e olhamos o problema, nós achamos que o Senhor nos abandonou. E Ele está dizendo para você hoje: não, Ele não te abandonou. Mas quando a desesperança toma conta dos nossos corações, nós acabamos sentindo isso. Que tudo aquilo que nós fizemos não vale a pena. Por quê? Porque na verdade nós deixamos de olhar para o Senhor. E aí passamos a olhar somente para o problema. Mas além disso, é gerado em nós um segundo tipo de reação. Perdemos a esperança em Jesus porque nos esquecemos das promessas feitas. Versículo 21
O texto diz assim: ora, nós esperávamos, olha a frustração desses dois discípulos. E ainda, no 22 e 24, de 22 a 24, diz assim: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então a frustração e a incredulidade começam a tomar conta de nós. Por quê? Porque nós esquecemos das promessas feitas. E quantas são as promessas que Deus já fez a mim, a você, já fez à igreja, e por causa dessa pandemia nós estamos esquecendo. Não, entenda uma coisa: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E para cumprir, entenda, nós precisamos estar vivos. Então Deus, Ele quer que você hoje volte a entender que há esperança. E a esperança em Cristo não confunde. Por isso, olha, na esperança em Cristo, você deve continuar. Quando entendemos essas duas realidades, e aí voltamos o nosso foco para Cristo, vão acontecer três coisas. E a primeira: Jesus abre os nossos olhos e nos mostra que nós nunca estivemos sós, nem nos piores momentos das nossas vidas. Veja que esses dois discípulos estavam passando os momentos mais difíceis da sua vida. Mas olha o que diz o versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam, e imagina só, devia ser uma conversa deprimente, meus irmãos. Eles falando: tá vendo, nós seguimos a Jesus, mas isso, olha, aconteceu, ele foi morto. Então, era uma conversa com um peso de tristeza muito grande. Mas a Bíblia continua dizendo que o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E é interessante que Jesus Cristo não chega e fala assim: eu sou Jesus. Não, simplesmente chega e vai acompanhando. Eles estavam andando, Jesus Cristo começa a acompanhar junto com eles. E eles falando, Jesus ouvindo tudo aquilo que eles estavam falando. Isso mostra que nos momentos mais difíceis da sua vida você não está sozinho. Jesus Cristo continua contigo. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, minha irmã, nesse dia. E aprenda a descansar o seu coração no Senhor, sabendo que você não está só. Segunda lição que esse texto nos mostra: quando nós passamos a entender que a esperança deve continuar, Jesus faz com que nos lembremos das promessas. Versículos de 25 a 27, a Bíblia diz assim: então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Entenda uma coisa: a luta congela espiritualmente a palavra de Deus nos nossos corações. Deus quer trazer de volta à sua vida, no dia de hoje, a esperança que se perdeu. Cristo quer que você entenda que Ele cumprirá todas as promessas que Ele fez sobre a sua vida. Então descanse teu coração no Senhor e entenda uma coisa: o Deus que prometeu é o Deus que é fiel para cumprir. Então lembre-se hoje de todas as promessas feitas sobre a sua vida. E não desista, e não pare, e não dê ouvido às notícias ruins. Porque nessa hora tem que se cumprir o que diz lá em Provérbios: porque deveras haverá bom futuro, e não será frustrada a sua esperança. Terceira lição que eu tiro do texto de hoje é: quando os nossos olhos são abertos, nós voltamos a perseverar. Versículos 30 a 31 diz assim: aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes deu. Então eles se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles.
Quando os nossos olhos são abertos, nós relembramos das promessas feitas. Nós passamos a ver que o Senhor sempre está conosco. E o mais interessante, voltamos da posição que tínhamos parado. Versículo 33, o texto diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Não deviam nem ter saído de Jerusalém, né? Como você, não devia ter deixado de parar de fazer aquilo que você fazia. Eles voltaram para Jerusalém, porque entenderam que o lugar da bênção era em Jerusalém. O teu lugar da bênção é em Cristo. Então persevere. Entenda que Cristo quer trazer de volta ao seu coração a esperança que se perdeu, porque Ele quer te ensinar a perseverar. Então olhe para o Senhor, sirva o Senhor, descanse o seu coração no Senhor e entenda, a esperança deve continuar. Não dê espaço à desesperança do seu coração. Por quê? Porque na desesperança, os nossos olhos ficam fixados no problema. E na desesperança, nós esquecemos da promessa. Mas olhe para Cristo. E à medida que você olhar para Cristo, a esperança vai voltar. E com o retorno da esperança, você vai ver que você nunca esteve só. Em segundo lugar, você vai ver que Deus vai te lembrar das promessas feitas. E em terceiro lugar, Cristo vai trazer a perseverança de volta. E aí você vai continuar. Você vai voltar de onde você parou. Mas vai voltar feliz, sabendo que o Senhor está do teu lado. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, nesse dia, antes de orar, nós gostaríamos de dar os nossos parabéns à nossa irmã Isabelle, que fez aniversário na quarta-feira, as irmãs Gemima e Lúcia, que fizeram aniversário ontem, quinta, e hoje a nossa irmã Adriana, que também está completando idade nova. Nós louvamos a Deus pela vida das irmãs e pedimos a bênção do Senhor. E na oração de hoje nós queremos abençoar cada uma dessas irmãs em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus fiel, o Senhor é o Deus que, ó Senhor, continua gerando esperança nos nossos corações, ó Pai. Muitas vezes nós nos sentimos como os discípulos no caminho de Emaús, mas o Senhor nos mostra, Pai, que quando nós perdemos a esperança, o Senhor vem e se coloca ao nosso lado. O Senhor vai nos acompanhando na caminhada, o Senhor nos faz lembrar das promessas, Pai, e o Senhor, meu Deus, nos faz perseverar. Ó Deus, eu venho pedir, ó Deus, a tua igreja, em favor da tua igreja, neste dia, que o Senhor, meu Deus, vai gerando a perseverança necessária, Pai. E eu quero abençoar cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, neste dia, em nome de Jesus. E de uma forma especial, meu Deus, queremos apresentar a Ti, louvar a Deus, o Teu nome, Pai, pela vida de Isabelle, pela vida de Gemima, ó Deus, e pela vida de Lúcia, e também pela vida de Adriana, que nesses dias completaram a idade nova, pedindo, Senhor, que a Tua bênção, Pai, possa repousar na vida das Tuas filhas, o Senhor continue gerando vida, Pai, ó Deus, na vida delas, ó Senhor, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-las, segundo a Tua vontade, em tudo aquilo que elas necessitam, em nome de Jesus. E nós, como igreja do Senhor, queremos abençoá-las, Pai, neste dia, em nome de Jesus. Nos dê, meu Deus, um dia abençoado na Tua presença. Continua, Senhor, falando conosco e derramando da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. É o que eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu gostaria de terminar de uma forma diferente, ministrando sobre você a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe.